todos a graça e a paz, e a graça, a paz e a misericórdia do Senhor Jesus estejam com todos. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Aleluia. A paz, meu irmão. Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos aguardando um pouquinho para ver se chega mais alguém e já vamos começar, sem perder tempo. O tempo vale ouro. O tempo, o Senhor do tempo, Ele prepara todas as coisas. Ele prepara tudo no seu devido tempo, na proporção correta, para que assim alcance os nossos corações, os vossos e o meu, que é o primeiro a ser tocado por cada palavra, é o primeiro a ser alcançado. O primeiro corte, quem recebe sou eu, porque Ele ministra a mim e me conduz a compartilhar aquilo que Ele traz a mim, a sua verdade, a sua orientação. Eu sou grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus irmãos em Cristo, porque nós somos uma família. Nós somos uma unidade, a noiva de Cristo, o corpo. Nós somos. Enfim, eu sou grato ao Senhor por tudo que Ele tem proporcionado e principalmente na intensidade com a qual Ele tem feito. Sou eternamente grato ao Senhor. Foi uma mudança de rota drástica na minha vida. E Ele, graças a Deus, nunca desistiu de mim e nem de você. Porque Ele nos ama de uma forma tão grande, tão incondicional, que Ele está o tempo todo, a todo momento, batendo a nossa porta, esperando que nós venhamos abrir para que Ele ceie conosco. Ele vai sempre nos colocando, tentando nos colocar no caminho correto. Como um pai faz com o seu filho pequeno. O filho vai caminhando para o caminho errado, mas o pai vai e ajusta, orientando a seguir no caminho correto. E Deus é maravilhoso. Deus é bom. Deus é bom. Portanto, o que eu tenho para compartilhar com vocês nesse momento é tudo aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração no ano de 2025. Cada coisa que Ele foi ministrando e eu fui compartilhando através de alguns vídeos, isso foi se montando como um quebra-cabeças, que a gente vai compreender durante ou às vezes até mesmo no final. E eu tenho certeza que tudo aquilo que Ele falou a mim durante o ano de 2025 é base para nós vivermos o 2026. É base. Portanto, vamos logo direto ao que interessa, que é ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar. E assim, Ele começou a falar comigo logo no início de janeiro. E sabe qual foi logo o tema com o qual Ele falou comigo sobre a igreja dele? Falando sobre preparação. Olha só. O pastor líder da igreja ao qual eu congrego foi usado pelo Senhor para nos trazer e dizer que era o ano do aperfeiçoamento. Ou seja, preparação. Você realmente ser conduzido
de uma forma que você sai dessa trajetória de uma forma mais aprimorada, de uma forma mais aperfeiçoada. E assim, ele começou a falar comigo sobre esse tema de preparação enquanto eu estava fazendo um serviço aqui em casa, lixando a parede. E só me via a palavra preparação. E eu comecei a falar com o Senhor. E Ele me disse que a nossa vida era como aquela parede que eu estava lixando, que eu estava cuidando. Ela precisa passar pela massa corrida, que vai tirar as imperfeições, que vai tirar tudo aquilo que não permite que ela seja lisa para poder posteriormente receber a tinta. Então, a massa corrida, ela vai tirando as brechas, pequenas brechas que ficam, as imperfeições, elas vão sendo tiradas. E assim ele vai proporcionando na nossa vida à medida que a gente vai permitindo. Depois essa parede, ela é lixada. Vai tirando a parte grossa e vai nivelando e deixando ela lisa, pronta para ser limpa e depois receber a tinta. E nesse processo de preparação, você pode fazer uma comparação do início e do fim, como há uma grande mudança. Assim como nós, quando entregamos a nossa vida ao Senhor e fomos batizados nas águas, o velho homem, ele morreu. E um novo homem, ele surge, um novo homem, uma nova mulher, ela surge uma nova vida. E da mesma forma, aquela parede velha, ela se foi. E ela se torna uma parede nova, uma parede bela, que ilumina, que atrai. Só que ele trouxe à tona algo que é interessante. Ele nos deu o livre-arbítrio. O Senhor, ele nos deu o livre-arbítrio, o direito de escolha. E ele está a todo momento querendo que nós venhamos permitir que ele prepare a nossa vida, assim como eu cuidava desta parede, assim como ele fez uma alusão, porque o Senhor, ele busca formas de comunicação que nós venhamos entender. E naquele momento eu estava fazendo algo específico e ele trouxe a palavra dele para dizer que nós precisamos ser preparados. Mas antes de tudo, nós precisamos permitir essa preparação. A palavra do Senhor diz aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos de acordo com a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz nos sejam multiplicadas a vocês. Ele nos escolheu. Ele apontou o dedo dele e disse a esse. Mesmo com suas imperfeições, mesmo com as brechas deixadas nessa caminhada da vida, mesmo com tudo isso, Ele, Deus, te escolheu. E Ele quer te preparar. Ele quer que você busque-o. Ele quer que você se relacione com Ele, para que assim nós venhamos sendo santificados, purificados, transformados, renovados. E assim estarmos puros, assim como aquela parede aparentemente demonstrava, para poder receber a tinta. E aqui a palavra diz em Apocalipse 3:20: Eis que estou à porta e bato. Ele todos os dias
o seu amor, as tuas misericórdias, a sua graça. Ele nos oferece todos os dias, ele bate à nossa porta. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. E ele comigo. É o que ele quer. É que um pai que nos ama quer com seu filho, é se relacionar com ele. É querer o melhor para ele. E insistentemente, assim como nós que somos pais, fazemos com os nossos filhos. Nós insistimos em mostrar a eles o caminho correto, o caminho ao qual devem seguir, porque somente o pai sabe qual o melhor caminho para o seu filho. E aí logo depois, dias depois, ele falou comigo sobre a questão da desobediência. E gravem bem, obediência e desobediência. Esse será o assunto mais falado, obediência e desobediência. Qual é o pai que não se felicita com o filho que obedece? Porque quando o filho obedece o pai sabe que o filho está no caminho correto. O filho estará bem. E qual o pai que não fica feliz com a felicidade do filho, com o sucesso, com a vitória do filho? E o Senhor alerta a sua igreja quanto à desobediência. Desobedecer é ferir regras. Só que muitas vezes a gente se esquece que Ele é o regedor dessas regras. Ele que estabeleceu, foi Ele que nos criou. Só que estas ações de ferir regras geram consequências. E consequências negativas que só nos traz perdas e prejuízo. Filho que desobedece o pai só fica no prejuízo. Só traz perda para a sua vida. Mas aquele que ouve a voz do pai e a pratica, a obedece, esse sim alcança sucesso, alcança vitória e agrada ao coração do pai. Mas mesmo diante dessa desobediência, ele sempre nos conduz ao arrependimento. Ele é um Deus misericordioso. Suas misericórdias se renovam infinitamente a cada manhã. E o arrependimento que ele nos oferece é uma dádiva dada por ele para nós. Assim como ele nos deu o sopro de vida, é uma dádiva. O arrependimento também é. E ele nos chama para o verdadeiro arrependimento. E novamente, como eu falei, o início do tempo, enquanto é tempo. Porque ele nos deu hoje, mas o amanhã só pertence a ele. E nós não sabemos o que pode vir nos acontecer. Então, o dia de nos arrependermos de cada erro, de cada falha nossa, é hoje, é agora. E é o que ele espera de nós, um arrependimento verdadeiro. Ele é bom e escolheu nos amar. Toda a bondade vem dele. Como ele é bom. Nós não somos nem um pouco merecedores, mas ele é bom. E a sua graça me alcançou. A sua graça alcançou cada um de vocês. Olhe só como ele é bom. Todo dia ele nos dá o prazer de respirarmos, de falarmos, de pensarmos, de tocarmos, de sermos tocados, de interagirmos, de corrermos, de pensarmos. Olhe quantas coisas maravilhosas, de usufruirmos de tudo que ele criou. Olhe como ele é bom. Ele é bom e ele escolheu você. Ele me escolheu, ele escolheu amar você. Ele escolheu me amar, ele escolheu nos amar. E olha só que a palavra fala em Lamentos 3,
Lamentações 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa pela qual não somos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. É o tempo todo, é toda hora, é todo momento. Ele quer que eu e você nos voltemos para Ele, porque as misericórdias dele são infindáveis e se renovam infinitamente a cada manhã.